Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Vamos iniciar, então, o nosso estudo da tarde de hoje, do Livro dos Espíritos. É a parte segunda, né, capítulo 8, da emancipação da alma, o sono e os sonhos. A primeira pergunta é do subtítulo O Sono e os Sonhos, né? Questão 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? É como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação e tanto mais desejar ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então, meus irmãos, o espírito encarnado ele é preso à carne pelos laços fluídicos, né? Que o fazem prisioneiro por um determinado tempo.
Ou seja, aqui na Terra, os nossos corpos físicos são densos, de acordo com o padrão vibratório da média do nosso planeta, né? Nossos corpos materiais, eles funcionam como um cárcere, assim, porque ele limita, sobremaneira, a emancipação do espírito livre. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, permite, através do sono, a emancipação da alma. O que significa um período parcial de desdobramento do nosso espírito em relação ao corpo físico, ficando preso, né, pelo cordão de prata. Aqui cabe esclarecer que a emancipação da alma, ela também ocorre durante os transes mediúnicos, tá? Bom, durante o sono, o espírito liberta-se, então, parcialmente daquele cárcere, e isso possibilita ao espírito aurir novas forças, novas energias no plano espiritual. Assim, ele volta a viver a vida de espírito, conviver com a espiritualidade amiga, né? Com familiares desencarnados, desta ou de outras existências anteriores, que se encontram lá no plano espiritual, socializando com eles, aprendendo e renovando as energias para quando despertar no corpo físico, ele possa estar fortalecido para as lutas da vida. É por isso que a espiritualidade diz que o espírito aspira constantemente à sua libertação e deseja mais à medida que o invólucro é mais grosseiro. Nos mundos superiores, isso não acontece de forma assim mais natural. Isso já acontece de forma natural, porque o corpo não prende tanto, né? Não limita tanto a manifestação do espírito. Portanto, é necessário conter o nosso anseio de retornar ao plano espiritual. Jesus já nos prevenia, né? Vigiai e orai, vossos pensamentos, sentimentos e atos. Porque para sermos livres novamente, porque para que não prevaleça sobre os nossos compromissos assumidos essa vontade de nós partirmos, né? E daí, por misericórdia e inteligência infinita, Deus nos permite ter o temor da morte e também um sentimento instintivo do compromisso de responsabilidade assumido antes de reencarnar. Porque o Pai faz com que chegue até nós um esclarecimento de buscarmos a libertação. Se nós fizermos isso pelas portas do suicídio, na realidade estaremos nos distanciando de suas leis. E aí nos aprisionando muito mais em padecimentos e dores muito maiores. Portanto, a gente deve buscar se elevar, sustentados nos conhecimentos evangélicos. Neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando o espírito encarnado coloca em prática essa luz do Mestre, ele não pensa em suicídio com os obstáculos da vida. Ele suporta as suas provações com paciência e resgata suas dívidas com mais ou menos bom ânimo. Ele já entendeu que as dores da carne, por exemplo, contra uma enfermidade, né, como o câncer, eles são valiosas no sentido da libertação espiritual. Como diz Miramês, para sermos salvos do passado e sentirmos no coração a esperança de um futuro. Então, é bom lembrarmos que a doutrina espírita nos esclarece que existem irmãos no plano espiritual livres, né, do corpo pesado da matéria, em estado pior do que os que aqui estão. Então, isso depende de cada um. Trabalhemos no bem e na caridade para aurirmos novas forças e entendimentos para que, nas horas difíceis, nós nos apeguemos na oração e na certeza que Jesus
sempre está conosco. Vamos para 401. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? E a espiritualidade responde não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, queridos irmãos, durante, o nosso sono, o espírito fica mais livre, como já vimos. Afrouxam-se os laços e a alma sai para o espaço. Enquanto o corpo descansa, a alma trabalha. E enquanto o corpo físico trabalha, a alma também trabalha. Ou seja, a alma jamais está inativa. A alma, o espírito encarnado, né? Vamos entender isso. Bom, ao emancipar-se, a alma entra em contato com outros espíritos que estejam na sua sintonia, né? Vibratória. Então, o que acontece? Lá na psicosfera mais elevada, se ela vai para um plano mais elevado, a psicosfera é mais limpa, não é? E isso faz com que o nosso perispírito, corpo espiritual, né, respirando, absorvendo aquelas energias salutares, se renove pela absorção daquelas energias. Há, então, a renovação, né, que é fundamental para que ele consiga retornar ao corpo físico, quando despertar, com força, bom ânimo, né, para enfrentar na matéria a luta de cada dia, porque a gente sabe que requer esforço e é uma luta constante. Além de aurir, né, novas energias, a alma também aproveita para usufruir um pouco as suas faculdades de espírito, com aquela libertação parcial, menos algemado ao corpo físico. Miramês nos diz que o espírito encarnado, com certa evolução espiritual, pode desencarnar sem dormir. É o que fazem certos mestres que aprimoram o sistema de descanso, né? Ou o relaxe espiritual, quando aurem novas energias. Então, precisamos considerar que o espírito está desencarnado, mas se ele não tiver certa evolução moral, ele tem que descansar. É a única possibilidade que o espírito descansa. E André Luiz nos fala isso no livro Os Mensageiros, no capítulo 22, os que dormem, né, necessitam desse sono. Agora, não há alma encarnada. Já os espíritos evoluídos, não, eles não precisam, né? E mesmo que eles venham a desencarnar depois de passar por enfermidade dura, né? Que tenha debilitado o seu corpo físico, quando eles chegam lá no plano espiritual, ele já purgou essas energias deletérias que outrora tinha. Então, ele vai refletir a evolução que ele conquistou quando ele faz uma aceitação daquela aprovação. Agora, já os espíritos rebeldes, de sentimentos e vibrações negativas, né, com ódio, orgulho, aí eles podem até dormir várias horas, não é? Porque, como eles são atraídos, arrastados magneticamente no sono para regiões densas, de baixo padrão vibratório, eles acordam como se não tivessem descansado. Porque nessas 8, 9 horas que eles por lá estiveram, eles estão, na realidade, desgastando-se, né? Eles podem ser obsidiados, muitas vezes encontram-se com inimigos de vidas passadas. Então, quando despertam, têm a sensação que não dormiram nada, sentem-se mal. É o reflexo das companhias que tiveram durante o desdobramento do sono. E como nós podemos fazer, nós que ainda somos imperfeitos, para prevenir isso?
é a velha orientação do mestre, vigiai e orai, não é? Para aprimorar nossos sonhos, nós precisamos leitura edificante, pensamentos sadios, conversações elevadas, alimentação saudável e leve na hora de dormir, né? Meditação também, programas, se a gente for assistir uma programação, que não tenha violência. E, acima de tudo, orarmos, né? Nos conectando com o Pai e pedindo que o nosso mentor espiritual nos conduza para regiões de aprendizado, de refazimento, de evolução, de elevação. E assim, ao lado da espiritualidade amiga, nós estaremos agregando coisas positivas e vendo no desdobramento grande esperança no futuro. A nossa última questão, ela é grandinha, então nós vamos dar umas paradinhas para explicá-la, tá? Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? A espiritualidade responde: pelos sonhos, quando o corpo repousa, acreditam tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Ou seja, meus irmãos, se encontra mais livre, tem mais acesso às faculdades espirituais, tá bom? Vamos continuar. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos que deste mundo, quer do outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganas-te. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outras existências ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar o passado ou o futuro. Pobres homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam e concluídas quando volvem morrendo da terra ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse o santo. Ou seja, meus irmãos, aqui neste parágrafo, a espiritualidade esclarece que durante o sono, né, nós, por estarmos libertos, assim, parcialmente, né, nós podemos vivenciar inúmeras experiências no plano espiritual, né? Os espíritos mais elevados, então, aproveitam esse período para o contato com os espíritos superiores. Os amigos espirituais, então, conseguem conversar de forma mais efetiva com esses espíritos que vibram no bem, embora a todo momento os amigos espirituais estejam passando, né, as suas intuições para a gente. Mas fica possibilitado, né, que lá no plano espiritual eles possam compartilhar conosco inúmeras atividades necessárias e indispensáveis para o nosso fortalecimento espiritual. Muitas vezes, as maiores dificuldades que temos na vida material são equacionadas no mundo espiritual.
é muito comum as pessoas estarem assim com muita dificuldade de resolver uma questão e adormecem, e quando despertam, a solução vem. É porque foi aurida, né, lá no plano espiritual. Muitas vezes nós passamos lá até por tratamento no passe, para nos revigorar para o retorno à matéria. Então, não temos por que temer a morte, porque, de certa sorte, morremos todos os dias. E a morte não é estagnação, o fim de nossas existências, mas apenas mudamos de plano. Quando estamos em sono, vivemos a vida de espírito, e assim será quando desencarnarmos. Vamos continuar. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem sem grande repugnância em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se propõem a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para que possam ir ter com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer dizer isso, né? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que haveis visto, enquanto dormíeis. É que não tendes, então, a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muitas vezes, apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida de que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Então, queridos irmãos, o fato, né, da gente ter essa aproximação com baixo padrão é por conta da nossa vibração. Então, nós vamos ser atraídos para aqueles locais em que nós, aqui na matéria, nos deleitamos. E, assim, o mal-estar após o sono é um indicativo do que eu fiz nesse período de descanso do corpo físico. Embora, né, eu não me lembre necessariamente do que fiz, as sensações me dizem se fiz algo bom ou ruim. Então, nós precisamos vigiar e orar, né, para que possamos, fazendo a nossa reforma íntima, termos uma melhor condição de sono. O fato de nós não lembrarmos é porque o nosso cérebro físico, ele não consegue, muitas vezes, reter as informações que são vivenciadas pelo espírito lá no plano espiritual, né? Quanto mais nos prepararmos para dormir, nos reforçarmos intimamente, mais nós vamos tendo consciência, lembrança dos nossos sonhos. Então, o caminho é esse, não é? Reforma íntima e preparação na hora de dormir. Em suma, dentro em poucos, vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando. Vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana, ao de Jacó, ao dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo,
recordações dessa segunda vida a que ainda há pouco aludimos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos, nos de que vos lembrais, do contrário, cairíeis em contradições e em erros funestos. Então, a gente está tratando aqui das viagens astrais, né? Emancipação da alma consciente, onde estamos perfeitamente lúcidos, sabemos exatamente onde fomos, o que fizemos e com quem interagimos. Hoje, há alguns que conseguem fazer já aqui no planeta, não é? Mas ainda é muito incipiente. Então, nós precisamos saber que temos recordações imperfeitas, sim, não lembramos com tanta nitidez de tudo que acontece, mas com as viagens astrais conscientes que no futuro faremos, lembraremos como os exemplos citados pela espiritualidade, né? E também os grandes santos, místicos, sábios e profetas. Por exemplo, Dom Bosco, ele previu, né, a construção de Brasília. O tempo nos reserva isso. Paulinho, você queria falar? Oi, Norma. É só para lembrar que a gente teve com Wagner Borges, Aham. um profundo estudioso dessa parte que você está falando de viagens astrais, e tem a gravação no canal do YouTube do nosso grupo. Perfeito. Perfeito. Finalmente, Kardec arremata esse nosso entendimento dizendo: os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até aos mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. As singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo astral, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos pareceu quando sonhávamos. É como se a uma narração se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois, os fragmentos restantes nenhuma significação racional teriam. Então, nem todos nós temos uma capacidade de uma Ivone Pereira, né? Que através do sono ela escrevia os livros, né? Com perfeição. Assim, nós podemos fechar dizendo que nosso compromisso com todos esses esclarecimentos é muito maior, que possamos nos esforçar para conquistarmos a evolução espiritual necessária até conseguirmos ter recordações conscientes. Muita paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Senti falta da semana passada, porque não pude estar para participar, ouvir as exposições, mas, se Deus quiser, e graças a Deus, estamos aí firmes na continuidade do estudo. Eu quero fazer 5 observações que vão todas ao encontro da belíssima explanação da Norma. Vou trazer aqui 5 pontos para antecipar-me às questões, porque eu acho que isso facilita. Como, recapitulando, nós estamos na emancipação da alma, no capítulo 8, né? E o primeiro item é o sono e o sonho, e eu vou falar especificamente da questão do sonho. Se nós formos pesquisar, ao contrário do que possa parecer no primeiro momento,
sono e sonho são ainda fruto de muitos estudos interpretativos com relação a esses efeitos e as razões do funcionamento da psique, da mente, em relação ao sono e ao sonho. Então, é um terreno ainda em estudo. Para se ter uma ideia, há vários conceitos, depois vou fazer pequenas observações a respeito de um ponto fundamental. Por que nós nos esquecemos tanto dos nossos sonhos? Né? Então, olhando pelo lado neurológico, da neurociência, são ainda desenvolvidos muitos e muitos estudos a respeito. Então, eu quero só dizer que é um campo ainda a se explorar e muito. Eu vou citar aqui 3 sonhos conhecidos, 2 deles, com certeza, e um terceiro que é famoso também, menos do que os outros. O primeiro deles é os famosos 2 sonhos do faraó. O faraó sonha, primeiro com 7 vacas gordas, e depois com 7 vacas magras que se alimentam das vacas gordas, depois ele sonha com 7 espigas de milho frondosas, e depois com 7 espigas de milho mirradas, e, por uma artimanha do destino, ele vai mandar chamar José, que estava preso, e José ele tem esse dom da interpretação dos sonhos. E aí eu já falo pela primeira vez sobre esse aspecto, interpretação dos sonhos, que é algo que a humanidade sempre buscou entender e interpretar os sonhos. E José, então, diz ao faraó que, durante 7 anos, 7 vacas, 7 espigas, durante 7 anos o Egito terá fartura e, durante 7 anos, ele entrará num período de profunda miséria. E é um sonho, então, que a gente pode chamar de um premonitório, que é relatado na Bíblia. O outro sonho que eu vou contar é o Aconteceu na Casa Espírita, do livro Aconteceu na Casa Espírita, que é um clássico, que aconselho quem não leu, não desencarne sem lê-lo, porque vão perguntar na porta de nosso lar que livros você leu, e se você não disser que leu Aconteceu na Casa Espírita, você já perdeu ponto. E Aconteceu na Casa Espírita, o dirigente é levado ao plano espiritual, e lá no plano espiritual, ele é alertado dos problemas que estão acontecendo no centro e que estão minando a qualidade do trabalho e a própria casa de caridade. E aí, ao final de tudo, da conversa que ele teve com o mentor dele, os mentores do trabalho espiritual, ele pergunta se ele vai poder se lembrar de tudo. Ele vai ter uma imagem, o sonho com uma imagem, um símbolo, para que ele possa, então, tomar as iniciativas. Um símbolo que, pela sua essência, o símbolo é alguma coisa que tem várias interpretações. Sinal é uma interpretação só. Se você vir uma placa com um P em qualquer lugar do mundo, acorda, ele lembra de um sonho em que o centro espírita, a estrutura do centro espírita estava toda cheia de rachaduras. E aí ele toma a iniciativa de fazer o seguinte: ele vai reavaliar a questão interna com os médiuns e pede, mas ele pede lá ao vice-presidente que vai olhar a estrutura realmente física do prédio. E, na verdade, era um símbolo de que estava o centro espírita com rachaduras no seu corpo de médiuns com uma série de problemas. E ele, então,
tem essa informação, ele então desloca-se, né? O seu perispírito desloca-se, vai a esse local, conversa com as entidades, tem a informação necessária, volta e ele vem com este funcionamento cerebral, que é o da linguagem da nossa psique. A nossa psique, então, a Norma está me ouvindo? Agora consegui, Serginho, não estava conseguindo. Então, a nossa psique, a nossa mente, a linguagem dela é de imagens, é uma linguagem imagética, né? 7 vacas, 7 espigas, a casa espírita cheia de rachaduras e tudo mais. E um sonho que é muito caro aos químicos, né? É do estudioso de um químico alemão cujo sobrenome é Kekulé, e que ele estava com grande dificuldade de definir como era a fórmula do benzeno. E ele, então, sonha com uma cobra mordendo o próprio rabo, né? Isso tem um nome, é Ouroboros, que é esse símbolo. E aí ele percebe como ele acorda com aquele sonho e ele percebe o que está faltando para ele, então, definir essa fórmula. É óbvio que nós vamos dizer que é uma inspiração do mundo espiritual. Aliás, a palavra inspiração já traz isso tudo desde sempre. As musas inspiradoras dos gregos, a inspiração do poeta, ou seja, alguma coisa que penetra nele, que ele capta, que ele traz, que vem até ele e ele é um interlocutor. Então, dentro de nós sempre houve essa questão de interpretarmos os sonhos. E os sonhos passaram a ser alguma coisa relacionada com as questões, passaram a ser, não, eles são relacionados com as nossas questões diárias. Porque se você faz uma viagem astral, se você desloca o seu perispírito para conversar sobre o centro espírita, você está sendo atendido pelo mundo espiritual para fazer alguma coisa que você não está enxergando. E esse sonho é que você não está enxergando no global, mas você também pode ter aspectos de você não estar enxergando, e isso é muito comum, no particular, na sua questão. Daí o sonho ser muito valorizado também como um elemento relacionado às nossas questões psicológicas. É por isso que o pai da psicanálise, Sigmund Freud, vai dizer que o sonho é a via régia, a via real para se chegar a essa parte nossa do inconsciente, aonde está a nossa sombra, aonde estão as coisas, como diz Joana de Ângeles, onde estão as coisas que nós não queremos trazer à tona, mas que são nossas, e que, de vez em quando, vencem as barreiras e aparecem em nós, né? E, finalmente, eu queria dizer que o sentido das respostas que vão ser lidas agora aqui é um sentido espiritual. O livro dos Espíritos ele vai focar no sentido espiritual, mas, mesmo assim, esse livro de 1857, e sendo que o primeiro livro de cunho assim, moderno da interpretação dos sonhos é o mais famoso livro de Freud, que tem esse título, A Interpretação dos Sonhos, é de 4/11/1899, e ele quis datar de 1900, porque ele queria que fosse uma obra que marcasse o século XX. Então, em 1857, já antecipadamente, os espíritos aqui abrangem todas essas possibilidades da questão do sonho. Então, vamos lá. Questão 403 diz o seguinte: por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Lembram-se do que eu falei? É motivo de estudos. Dizem que é o seguinte: os sonhos dependem da sua apreensão
são de condições neuroquímicas que acontecem durante a fase do chamado sono REM. REM é uma simplificação, em inglês, de movimento rápido dos olhos, né? Rapid Eyes Movement. Então, o movimento rápido dos olhos. Então, quando a pessoa que você vê ali, que ela está mexendo os olhinhos para lá e para cá, é com certeza um momento que ela está sonhando. E também pode-se explicar, né, que esse esquecimento pode ser explicado no campo da neurologia pela ausência, no momento, do neurotransmissor noradrenalina, porque é ele que é o responsável, dentre outras coisas, de trazer as memórias de curto prazo para memórias mais efetivas. Dizem que quanto mais intenso, mais memorável é o sonho. E aí vem um aspecto interessante, por exemplo, em que Então, vai dizer-se o seguinte, olha só que coisa interessante, o pesadelo, atenção aí, meninas, o pesadelo é uma mensagem do inconsciente gritando por uma determinada coisa que você não está ouvindo. No Talmud tem a seguinte frase, não literal, mas assim, que quer dizer isso: um sonho não interpretado é uma carta não lida. Então, é muito importante. Não é apenas um depositário ou um expelir de imagens que é o sonho. Ele tem o seu sentido. E o Livro dos Espíritos vai corroborar isso. Então, por que não recordamos sempre dos sonhos? Nisso que chamais sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. No sono, ele recobra um pouco da sua... Enorme. Enquanto o Sérgio não volta, dá para você ler? 403. A 403 ainda? Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então, é aquilo que nós falamos antes, né? Não conseguiu transmitir do perispírito para o corpo físico, para o cérebro físico, né? Todas as percepções captadas pelo espírito no desdobramento do sono. Voltei, queridos, voltei. Eu passei para o celular. Depois eu vejo o que houve aqui. Eu peço 1000 desculpas a vocês, hein? Nada. Então, a liberdade é aquilo que eu falei do sonho do aconteceu na casa espírita, né? Então, é um momento, e a Norma tinha tratado bem, o Paulo lembrou, em que o espírito liberto, ele vai. E isso é possível, tanto que, vou dar um exemplo, essa libertação do espírito permite, por exemplo, para juntar as coisas, que esse espírito possa se encontrar, por exemplo, com o seu íncubo, o seu súcubo, e manter um tipo de relacionamento. Só para dar um exemplo aqui, rapidamente. Paulinho, a gente pode passar 5 minutinhos? Você pode passar 10. Muito obrigado. Questão 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Aqui já estamos falando da significação. Qual é o significado dos sonhos? Olha, os sonhos não são verdadeiros como entendem os leitores da sorte, pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Não anuncia outra. Então, nós temos que entender a linguagem dos sonhos. Esta é a grande sacada. Quando José ele escuta a fala do faraó, ele não vai inventar, ele vai tentar entender, ele quer a inspiração divina, né? Ele mesmo diz, e ele vai dizer o que? Ele vai traduzir aquela linguagem. Eles são verdadeiros no sentido de apresentarem imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Muitas vezes, ainda, como já dissemos, são uma recordação. Aqui ele também vai tratar de uma questão que é o seguinte: há também sonhos que são nominados como restos do dia.
O sujeito, por exemplo, lá na empresa dele, está acontecendo lá uma verificação, uma auditoria, e ele pode ir para casa e sonhar com aquilo, são restos do dia. Há interferência do meio externo no sonho. Você pode estar sonhando e, de repente, vem uma lufada de ar frio, por exemplo, você deixou a sua janela e o cenário do sonho pode mudar. Uma campainha que está tocando ao fundo, você vai ouvir no seu sonho. E depois de algum tempo você vai correlacionar e acorda. Podem ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite. José, ou a visão do que se passa no momento em outro lugar, a que a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para divertir parentes e amigos do que lhes está acontecendo? São sonhos em que você vai ter um aparecimento de uma personagem, de alguém que está no plano espiritual, por exemplo, e que quer se comunicar com você. Né? Há algum tempo atrás, trago isso com muito carinho para dividir com vocês, eu sonhei com o meu falecido pai 3 dias seguidos, ele não dizia absolutamente nada, mas estava muito preocupado. Durante o trabalho espiritual, né, aí a gente foi perceber, foi saber, num processo de desobsessão, que ele estava extremamente preocupado, e uma médium que nada sabia sobre isso, que viu a presença do meu pai, e ele, então, muito feliz porque determinada entidade tinha sido afastada lá no trabalho espiritual. Então, trago um depoimento, podia trazer vários, mas quero trazer esse assim, bem recente, sobre esse assunto. O que são essas aparições, se não a alma ou o espírito dessas pessoas que se comunicam com a vossa? Quando adquiris a certeza de que aquilo que viste realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com o fato, sobretudo se ocorrido absolutamente, não estava no vosso pensamento durante a vigília? Então não estava no meu pensamento durante a vigília que o meu pai ficasse preocupado. As orações são para que ele possa seguir na jornada dele, com muita saudade, mas que ele possa seguir. E o que a gente menos quer é que ele fique preocupado. Então, e não era uma coisa assim que estava ali comigo. A questão 405, frequentemente se vê em sonhos coisas que parecem pressentimentos e que não se cumprem. De onde vêm elas? Podem cumprir-se para o espírito. Né? Vamos supor que o presidente da casa chegasse e tomasse uma atitude, uma só, né? Ele rechaçasse as inspirações do plano espiritual e chamasse um engenheiro de estruturas e fosse ele acompanhado do vice-presidente para olhar a estrutura da casa espírita. Aí ele iria verificar que a casa estava em boa situação de conservação estrutural, e o que ele ia fazer? Ele diz, não, foi um sonho bobo. Foi um sonho bobo. E aí ele vai dizer que não poderia não se cumprir para ele aquilo que estava determinado, aquilo que estava sendo avisado. Não se deve esquecer que durante o sono a alma está sempre mais ou menos sob influência da matéria e, por conseguinte, não se afasta jamais completamente das ideias. Então eu volto a falar, todo mundo aqui em algum momento já foi despertado com a campainha, com o próprio despertador que aparece num sonho que você está tendo e vem aquele barulho ao fundo que vai crescendo e que não sabe o que é e às vezes pensa que é um trem e depois é o despertador. Disso resulta que as preocupações da vigília podem dar àquilo que se vê a aparência do que se deseja ou do que se teme. Foi aquele relato agora que eu falei, o sujeito está lá numa empresa que está tendo uma auditoria, uma preocupação danada, ele sonha com aquilo. Isso é que realmente se pode chamar um efeito da imaginação. Freud vai chamar de restos do dia. Quando se está fortemente preocupado com uma ideia, liga-se a ela tudo o que se vê. Peço mil desculpas pelas os cortes, mas graças a Deus aí chegamos a 9h04
e espero que tenha podido trazer alguma coisa. Muito obrigado pela paciência. Obrigado. Graças a Deus.